Eu sou o profeta Demétrios, sou um homem de Deus, também sou um pastor, mas sou mais profeta. Conforme eu falei nos 2 vídeos anteriores, um profeta é um homem de Deus que serve como um sentinela. Ele tanto fala sobre o mal que há de vir e o que as pessoas podem fazer para que não venha. Ele também pode avisar sobre as coisas boas que hão de vir e que o povo pode fazer para que venha. Como também ele serve para repreender a qualquer um a que Deus mande. Somos literalmente mandados por Deus. Logo, não há uma liderança sobre nós. O que somos é um pouco estranho, somos um pouco reclusos. Esse aqui é meu cantinho temporário de bagunça. E eu estou aqui hoje para poder dar sequência ao vídeo anterior. Eu estava falando para vocês que há cerca de 15 anos e pouco atrás, teve uma profecia no nosso ministério. Fui eu que trouxe. E esta profecia falava sobre os tempos difíceis que viriam sobre o Brasil. Toda profecia, ela tem que estar pautada numa palavra. Porque o nosso Deus, Jeová, tem vários nomes, mas é este Deus que eu me refiro, mais conhecido para o Brasil. Ele sempre pauta a profecia numa palavra, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E como ele tem o controle de tudo, daí o porquê ele fazer tudo. Bom, vamos lá. Na palavra que eu quero mostrar para vocês, nós vamos em Lucas 12, que é um livro da Bíblia, livro este que eu gosto de dizer para as pessoas: a Bíblia na mão de quem tem fé é uma bússola, e ela verdadeiramente funciona. É um livro místico, funciona mesmo. Mas quando você não tem fé e não leva muito a sério, não passa de um livro. Funciona também como um livro. Você lê, tem lá os seus enredos e tudo mais, e acaba aí. Então, para um é uma bússola, para outro é um livro. Você que tem que saber como usar. Bom, diz assim, Lucas 12, versículo 1 em diante. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Bom, quando o partido ganhou as eleições, e nós sabíamos que eles iriam ganhar, nós também sabíamos que os 4 anos iam ser anos bons. E foi ano bom mesmo. Parecia até que estavam todos enganados sobre esse partido, porque ele estava resolvendo os problemas, estava tudo funcionando. Mas tem os economistas, tem aquelas outras pessoas que conhecem a política mais adentro, que sabia que frutos do governo anterior estavam sendo colhidos no governo que sucedeu. E é aquela história. Não tem a ver com você ser evangélico, católico, espírita, não tem a ver. Se você planta uma árvore boa, você vai colher um fruto bom. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, vai colher o ódio. Não importa, você vai colher o que planta. Aqui fala sobre o fermento. O fermento ele faz crescer a massa. Neste caso, o fermento também é a mentira. É a história a mais do que devia para deixar a coisa mais incrementada do que é. E eu ouvi muito isso na campanha. Teve muita mentira. Nossa, como teve mentira. Acusações. Principalmente no segundo mandato e depois no terceiro. Foi aumentando o índice de mentiras e hipocrisias. Mas tudo bem. Aonde que isso nos leva? Nos leva à consequência do que Deus faz
com quem é hipócrita, com quem é mentiroso, com quem é falso, com quem é ladrão, com quem é enganador. O versículo 2 diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Ou seja, não importa o que você faça, de uma forma ou outra, Deus traz à tona. E você acaba sendo revelado. Você pode ir no mais profundo do escuro, tramar os seus planos, mas cedo ou mais tarde eles são descobertos. No 3 diz: porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Toda a vergonha que você apronta, todas as coisas que você acha que fez bem feito, vem à tona. E o que muita gente se engana com Deus é isso. O que dá a impressão de que às vezes Deus não existe, que tudo é uma consequência do acaso, é a justiça. Na verdade é a mão de Deus. Deus trabalha de uma forma muito sutil. Por exemplo, o vento. Uma brisa suave, uma brisa gostosa, passa por você, você sente. É assim que Deus trabalha. Mas às vezes, como aquele vento que vem de forma tremenda, destruindo casas, varrendo tudo, também é assim. Deus é uma força que você não vê, mas está lá. O 4 diz: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Nessa outra parte, mostra que a preocupação das pessoas é com o dinheiro. O medo de morrer leva as pessoas a aceitarem coisas absurdas. Uma coisa que foi um erro grave nessas eleições de 15 anos atrás foi que as igrejas trouxeram para dentro dos seus altares políticos. E ao fazerem isso, trouxeram vergonha à casa de Deus. A igreja não se mete com política, porque a política não passa de ideias de homens para dirigir os homens. Quem a Deus segue não anda muito por essa via. Nós obedecemos às leis. Temos respeito pelas lideranças do Brasil e de todos os outros países. Inclusive a Bíblia manda ter esse respeito, manda até orar por eles. Mas daí a colocá-los como senhores do nosso futuro, é um pouco de exagero. E foi o que aconteceu. Muitos pastores falaram que o Brasil só teria solução se votassem no Partido dos Trabalhadores. E aí você vai ver que nas internets tem os apoios. E isso ia contra a profecia que nós tínhamos na nossa igreja. Eles estavam entrando em vergonha. E mais cedo ou mais tarde, cairiam no descrédito junto com o partido. E foi o que aconteceu também. Bom, o versículo 5, ele diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. E ele diz: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então ele claramente fala que vai vir tempos complicados no que concerne a profecia, tá? que nos foi dito. Os tempos seriam complicados. Haveria muitos problemas, muita perseguição. Muitas pessoas teriam que fazer escolhas por dinheiro, por medo de perder o dinheiro. Mas que você não tivesse medo, que você fizesse as escolhas certas, porque Deus se lembra de tudo. Mas também não foi assim que aconteceu. O Brasil ele mergulhou de cabeça na incredulidade, na incerteza. E o resultado disso foi uma lei que entrou. Eu não sei bem como foi que ela aconteceu, porque eu não acompanho as coisas de Brasília. Eu passei a acompanhar depois, bem depois, quando essa profecia foi nos dito, que eu quis entender o que estava acontecendo. Então surgiu leis
e aquela história de país laico, laicista, e tira coisa e bota coisa, e tira a cruz de tudo quanto é lugar público, aquilo foi um golpe terrível na fé. E o que o Brasil queria? Ao aceitar esse tipo de lei, literalmente se voltamos contra Deus. Eu não sei onde os pastores não perceberam que ao permitir uma coisa dessa, Deus iria tirar as mãos dele sobre o nosso país. Então esse era o tempo difícil que a profecia estava falando, o tempo negro. E de fato o tempo negro chegou. No tempo presente, 2018, o Brasil tem desemprego, dificuldade no campo, dificuldade na cidade, as coisas não têm andado bem, e de novo, um outro erro está sendo cometido. Vamos eleger um novo presidente. Eu vou dizer isso mais à frente, mas hoje eu quero adiantar. É um homem mandado por Deus? É. É um homem mandado por Deus. E digo outra profecia aqui. Nós vamos ter um tempo de paz. Mas aqui vai o meu conselho, como homem de Deus, e um aviso como profeta. Se volte para Deus. Convide Deus para a sua casa, para que a prosperidade, a paz e o descanso volte à sua casa também. Porque o Brasil se voltou contra Deus. Muitos podem discordar de mim, podem criticar à vontade no vídeo, podem falar o que quiserem, mas não muda o fato que a verdade está aí. Ao ouvir este partido dos trabalhadores, se voltaram contra Deus. Vários tipos de ofensa a Deus foram praticados. Lembro até hoje de uma parada gay que teve, do pessoal usando a cruz. Acharam que isso ia ficar impune? Não vai ficar. Não estou incitando você contra os gays, por favor, não entenda isso. Eu estou levando você ao arrependimento. Qualquer um que disser, Senhor meu Deus, chame ele de Jeová, de Avé, o que você bem quiser, mas se você sabe, para quem você tem que dirigir a sua oração, e diga a ele, pequei contra ti, perdoe os meus pecados, em nome de Jesus, e não peques mais, e você verá que ele é misericordioso para perdoar. Então ele diz, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Esse é o 8. Então no próximo vídeo eu continuo. Mas fato, qualquer um que se arrepender e confessar a Deus, confessar o Filho de Deus, vai encontrar paz. Nesse período, então, estamos no primeiro mandato. As coisas estavam indo bem. Começou o segundo mandato. As coisas já não estavam indo tão bem. E estavam caminhando para o buraco. E as profecias continuavam dentro da igreja. Mas eu continuo outro dia. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. Tchau.